Inclusive, se puder rodar a fala do Alessandro Vieira, que me surpreendeu, senador do MDB, de Sergipe, na CPI do crime organizado, com a presença do Contarato. O Contarato é o presidente, o Alessandro é o relator, e na presença do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Rapaz, esses três, se jogar camiseta, eles não sabem o que tem que fazer na hora. Deixa eu confuso. Não, mas a parte final... Contarato, Lewandowski. E eu Ramais de Rio, que sabe que eu não tô mentindo. Se jogar camiseta, eles não sabem. Se é pra cá ou pra cá? Todo mundo fica confuso ali. Fica todo mundo confuso ali naquele... Problema psicotécnico. Mas desculpa. Não, a parte final é a mais importante, mas se quiserem ouvir tudo, acho que são 2 minutos, vale a pena ouvir, porque o que o Alessandro Vieira vai falar, que está se avizinhando o momento em que um ministro do Supremo vai ser preso. Ele fala aí, deputado já foi preso, governador já foi preso, senador já foi preso, presidente da República já foi preso, mas um ministro do Supremo, de tribunais superiores, ele fala, de tribunais, de um modo geral, e tribunais superiores, ele falou, nunca houve. Ministro dos tribunais superiores. Vocês podemos ouvir isso? Vamos ouvir. A gente tem tratado sempre a questão do crime organizado, na minha visão, na forma correta. Crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. Crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrado em gabinetes, em escritórios, em várias atuações. E aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado, muito bem relacionado. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros e se dão essencialmente através do lobby e da advocacia, que vende acesso à advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República. Em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Temos investigações em andamento seríssimas no Superior Tribunal de Justiça e a pergunta que ele encaminha é: que soluções nós temos para esse cenário? Seria o Código de Ética que o ministro Fachin novamente traz à tona como uma possibilidade? Foi rechaçado pelo ministro Barroso, que disse que os ministros não têm problemas de ética, então não precisam de Código de Ética. Obviamente não concordo com o ministro Barroso, embora seja uma pessoa muito, muito querida de todos nós, mas evidentemente não reflete a realidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos Tribunais Superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Tá, mas o que ele fala é isto. A internet da Indonésia é fogo. O que ele fala é isto. Está se avizinhando o momento de um juiz. Ele cita o caso do Dias Toffoli. Um voo de um ministro do Supremo com o crime organizado. Ele fala em todas as letras. Porque o Banco Master é o que, gente? Se não é crime organizado, não é facção criminosa. Então, tomara, que foi uma surpresa ouvir o Alessandro Vieira falando nesse tom, né, diante do desencarcerador-geral da República, né, diante do Ricardo Lewandowski, que não aceita de jeito nenhum, Ramagem, que PCC e CV sejam declarados grupos terroristas. Ele é terminantemente contra. Toda a turma do Lula é. Né? Então, me surpreendeu.
sinceramente me surpreendeu. Não, foi assim, é um momento, né? A gente tem que até explicar um pouco desse caso Master e o que a gente vive agora. Antes havia aquela falsa colocação de moralidade. Antes os ministros supremos, eu digo há alguns anos atrás, não é recente, eles se pautavam até assim, com a opinião pública, né? Respeitavam de alguma forma. Hoje não. Hoje acabou a moralidade do Supremo Tribunal Federal. Aquele posicionamento do Gilmar Mendes de jogar apenas por uma análise monocrática de uma única pessoa que ele colocou no cargo, que é o PGR, para impeachment de ministros do STF, é uma blindagem escancarada contra o texto constitucional e contra o texto legal e contra o Senado Federal, o Congresso Nacional. Isso a própria imprensa toda, a imprensa mainstream, acabou indo contra, vendo o que está acontecendo. A gente estava falando aqui do Rui Costa Pimenta, né, que é uma pessoa não é de completo nicho de esquerda, nunca será um conservador, nem um liberal, pelo contrário, é aquele marxista, socialista antigo, é contra aquelas pautas do woke. É um marxista clássico. E ele já está antenado pela concentração de poder dessas pessoas. Ele já não é o que ele falou somente hoje do Bolsonaro, uma análise completa do que é o Bolsonaro. Ele não está torcendo o Bolsonaro, está fazendo uma análise. Ele já analisa o Supremo Tribunal Federal há muito tempo nesses abusos que vão acabar chegando em todos os outros depois de eles destruírem a direita, como eles estão pretendendo fazer, chegar na mídia e na esquerda. Então o Banco Master, ele mostra isso. O que o Supremo Tribunal Federal fez ao longo do tempo é dominar todas as instâncias, não é que nem o Executivo e o Legislativo. Está dominando todas as instâncias pela súmula vinculante deles. Eles que indicam os demais desembargadores e ministros do STJ, tem que passar pelo crivo deles. Eles apontam diversos cargos do Executivo. Vem o Alexandre de Moraes, que todos conhecem, o violador de direitos humanos, é cuidar das decisões do STF em todas as instâncias, apita tudo. É a questão da DPF 635 agora, é todas as questões relacionadas à direita e de opinião. E no meio disso tudo, o Banco Master, o Dias Toffoli, que recebeu a ação, voa para um jogo de futebol no exterior com as pessoas vinculadas, os advogados, as pessoas vinculadas. Não tem mais pudor, não tem mais moralidade, eles não estão nem aí. E o que é o Banco Master? O Banco Master é um banco que trabalhou com falsidade, com títulos podres, com fraude, que se espalhou por diversas entes federativos e fundos, inclusive estados da federação, o estado do Rio de Janeiro está nisso. E o que ele estava pretendendo? Estava pretendendo que esse judiciário, com controle absoluto, resolvesse toda essa questão. Resolvesse do jeito nada republicano, colocando por baixo do tapete e o fundo garantidor de crédito, que é obrigatório, pagar. Então essa dívida iria para os demais seguros do banco e ia acabar para o brasileiro. Então o que acontece? Que o brasileiro sempre teve noção que esses ministros supremos são grandes mafiosos. Todo mundo sabe disso. Eles fazem aquele jogo deles, eles são aqueles... Mas ninguém tinha a noção que esses caras praticavam esses crimes comuns todos. Essa vinculação ao crime organizado, essa vinculação, essas lavagens de dinheiro, esses 130 milhões para a mulher, o escritório da mulher... 129 milhões? Tá exagerado. 29 milhões de reais para o escritório da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal. Para que é isso? É para salvá-los, jogar o dinheiro ali para eles, para salvar o banco entre todos que estão participando. E quem sabe também uma lavagem de dinheiro nisso tudo. Então, e o Toffoli me pega a ação do banco de títulos podres, que uma desembargadora já tinha mandado à prisão, depois soltou, está vinculada. A desembargadora, ela soltou o Daniel Borcaro no quarto pedido. Ela negou o primeiro, negou o segundo, negou o terceiro. Aí no quarto ela falou, não, eles têm razão. Ou seja, mudou de ideia por quê? Aí vai se descobrir que a advocacia que a defendeu em determinado momento defende também o Banco Master. E aí a mulher do Toffoli está vinculada ao Banco Master. Não tem mais suspeição e impedimento. Primeiro eles dominaram o judiciário, e aí conseguiam os advogados, que eram os representantes do ministro, acabaram com a segurança jurídica, acabaram com o judiciário, mas eles foram além. Mas para que um amigo dá trabalho? Melhor colocar um familiar. E aí eles decidiram que familiares podem atuar em causas no Supremo Tribunal Federal. E é o que aconteceu. Está sendo exposto à população que esses ministros do STF estão vinculados a atrocidades, crimes, e de toda a sorte de crimes vinculados a ele. É isso que o Banco Master está tentando se fechar, e hoje a gente está vendo até a imprensa bater nesse caso. Vem muita coisa aí lá, acredito eu. Tomara. Por quê? Depois do Bolsonaro jogar na prisão, eles não contavam com a candidatura do Flávio, que ela vai pegar atração, eles já estavam naquele espólio, igual daquele momento pós-Dilma, sabe? Que deu aquela avalanche caótica. Já está se encenando aquele momento do Lula com o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes ainda está acreditando que o Lula vai cumprir o que ele prometeu para o Trump, a Magnitsky, relativizar.
está nesse momento. Vai ser um momento bom. Que não vai rolar. Exatamente. O Alexandre de Moraes ainda deve estar nessa expectativa. É o momento de mostrar quem é que está do lado certo, quem é que faz gestão, quem é que vai proteger a família, quem vai diminuir a violência. É um grande momento. Essa eleição agora são 10 meses. Vai ser acelerada. Toda ditadura só se destrói uma ditadura com boa informação. E a gente está aqui para fazer isso. E é importante frisar rapidamente, Max, que essa contratação do escritório da dona Vivi Bastos de Moraes, a mulher do Alexandre de Moraes, essa contratação foi feita no momento em que o Banco Master já passava por dificuldades financeiras, a situação já não era boa, já havia um indicativo de que a coisa ia azedar, e há muito documento, muita informação, mensagens, dizendo, o escritório da dona Vivi tem que dar um jeito de pagar. E aí o que eles fizeram lá? Prioridade pagar o escritório da dona Vivi. Contrataram o Temer, contrataram Lewandowski, que foi consultor. Contrataram o escritório da Ciro Nogueira está envolvido, Antônio Rueda está envolvido, Jacques Wagner está envolvido. Todos envolvidos. E os bolsonaristas envolvidos. Você não estava aqui no dia, quando saiu esse escândalo, o Globo fez um gráfico, né? Aí primeiro, mas o Globo é malandro, botou bolsonaristas envolvidos. Sabe quem eram os bolsonaristas envolvidos? Fábio Faria, a ex-mulher do José Roberto Arruda e o Ciro Nogueira. Bolsonarista. Eu detesto a expressão bolsonarista. Engana quem isso aí, mas, né? Quem chega a ler essa parte do jornal. Pejorativa. É um absurdo. Diga, Max, que eu quero depois... deixa eu só dar Tem que dar as boas-vindas, que a gente está a uma assinatura de membro fundador para fazer o duplo liberdade ao Bolsonaro com o Alexandre Ramais. Só uma questão, e o BTG que escancarou isso para o mercado, porque o BTG estava pronto, fez uma análise, né, um balanço, due diligence, e viu que era podre. Colocou um preço lá para um percentual só, aí o mercado começou a olhar, opa, essa questão tá podre. E o BTG é de um petista, né? André, como é que ele chama? Dedé, né? Dedé. É petista, ele joga, vai na maré, né? Não tá pensando em população nenhuma. André Esteves. Você pode ser um grande empresário, um grande banqueiro, você trabalhar até pela evolução tecnológica, progresso e tudo mais. Não, mas André Esteves tá para quem resolver mais. É tipo a Carolina com K. Exato. Eu ia falar tipo Tarcísio. Então o BTG olhou ali, pulou fora o mercado, já foi aí que eles começaram a procurar bancar essas pessoas que resolvem os problemas de forma nada republicana. Diga, Max. Não, eu queria só, já que não conseguimos mostrar o vídeo, mostrar aqui a fala. Vou ler aqui a fala do senador o trecho final é o mais Alessandro importante. Vieira. Ele fala, nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinhos, jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Aí descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem, paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo, pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa corte superior. Isso foi a fala do Alessandro Vieira, e acrescentou, este é um país que já teve presidente preso, que já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. Me parece que esse momento se avizinha. E aí o Lewandowski respondeu a fala. O Lewandowski disse o seguinte, senador, claro que eu condeno veementemente qualquer infração ética, qualquer infração. Não precisa nem condenar, porque isso é um crime à legislação penal. Eu acho que nós temos um corpo normativo suficiente para poder coibir atividades que sejam contrárias ao Código de Ética e deontologia. Gosto sempre de jogar uma palavra... Aquele site Lero, Lero. Sejam da magistratura, sejam da advocacia. E, sobretudo, quando determinados comportamentos possam, eventualmente, transgredir os limites da legislação penal. Achei que tinha falado, olha, Sandro, fica tranquilo, o muro lá do presídio de Mossoró está quase pronto, estão pagando 30 milhões, para usar uma expressão do juiz, 30 milhões, aí, aqui, vai ficar excelente. O que é preciso é colocar em prática essa legislação e a fiscalização realmente ser redobrada. Pô,